A graça e a paz a todos. Amém? Você está bem? Olha, falei igual mineiro agora. Você está bem? Aleluia, que manhã maravilhosa. Amém? O Espírito de Deus está presente neste lugar. Amém? Deus se faz presente e Ele quer falar coisas preciosas para a nossa vida. Ele quer nos atrair mais para perto. Ele quer nos ensinar através da sua palavra, através da vida de Jesus. E nós estamos aqui para receber do Senhor. Amém? Ele tem muito mais para nos dar. Ele é bom em todo o tempo. A graça do Senhor tem sido sobre a nossa vida, tem nos capacitado, tem nos alimentado, tem nos dado condições de vivermos e cumprirmos o chamado do Senhor e podemos verdadeiramente sermos obedientes a tudo aquilo que Ele tem nos mandado, tem nos conduzido a fazer. Amém? E a gente vai chegar lá. Existe uma coroa que está nos aguardando e a gente vai correr com perseverança essa carreira, essa caminhada, não sozinhos, mas com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Aleluia! Então hoje é uma manhã onde a gente vai celebrar a Santa Ceia do Senhor. Amém? Aleluia! E a gente vai compartilhar algo da parte de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 6. A partir do versículo 22. A gente vai fazer uma ministração expositiva e você vai acompanhar. E a gente vai parar algumas vezes para poder trazer algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Amém? Então acompanha comigo, 22 do capítulo 6 de João, diz: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estava ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum, ou cidade de Naum, em busca de Jesus. Grava esse pedacinho aí. Eles foram em busca de Jesus. Versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Dá uma parada aqui. Você percebe o texto onde algumas pessoas foram em busca de Jesus. No começo do capítulo 6, ele vai falar sobre a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Com 5 pães e 2 peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplicou aquela para uma multidão e a Bíblia diz que eram cerca de 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. E a partir de 5 pães e 2 peixes, ele multiplicou e aquele povo ficou satisfeito. E diz a Bíblia que ainda sobraram 12 cestos e eles guardaram aqueles cestos de pães. E no versículo 22, horas depois dele terem se alimentado, dele terem experimentado daquela multiplicação, ficaram satisfeitos. Horas depois eles foram ao mesmo lugar onde Jesus tinha realizado a multiplicação, aquele milagre. E eles chegaram lá, não encontraram mais Jesus nem dos seus discípulos. E eles pegaram um barco e foram para Cafarnaum, que era do outro lado do mar. E quando eles chegaram lá, encontraram Jesus. E diz aqui no versículo 26, no versículo 25, que quando encontraram Jesus do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, chegastes aqui? Quando chegastes aqui? E Jesus disse: Olha, vocês vieram me procurar, não por causa de mim, não por causa dos milagres, mas por causa do pão que eu multipliquei, e assim satisfez
as suas vidas, satisfez a sua fome. E o que é que a gente traz aqui como uma reflexão nesse primeiro trecho aqui do texto? Pessoas estão buscando a Jesus, indo em busca do pão, para se alimentar, para satisfazer, para saciar a sua fome natural. Ou digamos, vamos interpretar aqui o pão como qualquer uma outra coisa. Estou em busca de Jesus porque Ele pode me dar um carro. Estou em busca de Jesus porque Ele pode me dar uma casa. Estou em busca de Jesus porque Ele pode me dar uma esposa. Para as mulheres, um marido. Estou em busca de Jesus porque Ele pode me dar algo. Eles pensaram em tudo, menos em que Jesus era e para que Ele veio à terra. E Jesus, Ele tinha se apresentado. Jesus, Ele se apresentou como um Messias, como um enviado de Deus. Lá em Lucas capítulo 4, 18 diz, quando Jesus Ele abre o livro, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar, para salvar, para trazer libertação aos cativos, para libertar aqueles que são oprimidos pelo diabo e para anunciar o ano aceitável do Senhor, para anunciar o reino de Deus aqui neste lugar. Jesus ele se apresenta nisso em Lucas capítulo 4, 18. Mas as pessoas queriam dele aquilo que ele poderia dar. E quantos não estão assim? Olha, tu tem que aceitar Jesus, porque se tu aceitar Jesus, Ele vai te dar isso. Ele vai te dar aquilo. Antes da gente buscar as garrafas de água, nós precisamos ir atrás da fonte. Porque é melhor você ter a fonte. Porque se você tem a fonte, você tem tudo. Quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana lá em Lucas 4, em diante, João 4 em diante, ele vai dizer, olha, aquele que vem a mim e beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E aquela mulher, já pensando na sua condição natural, de que ela precisaria ir mais ou menos ao meio-dia àquele poço onde não tinha ninguém, por causa da sua condição, ela não podia estar no meio do povo. E ela tinha que ir lá, naquele poço, tirar água. E ela disse, rapaz, se eu tomar dessa água aí, eu não preciso mais vir nesse sol quente, pegar água desse poço. E Jesus não estava falando de uma água natural. Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava falando daquilo que ele era. Não só para ela, mas para todos. Todos aqueles que o buscavam. Todos aqueles que iam ao encontro de Jesus, ele se dava. Ele era o principal. Aleluia. E aquele povo estava buscando a Jesus e eles foram atrás de Jesus. Não porque Jesus era o Filho de Deus, não porque Jesus era o Messias, mas porque Jesus deu pão. Jesus disse, vocês estão atrás de mim porque vocês estão com fome. E não consideraram Jesus como o pão que saciava, mas olharam para Jesus como o padeiro. Jesus, tem mais pão aí? A gente está com fome. A gente viu você multiplicar aqueles pães, agora a gente está com fome, a gente quer de novo. E que visão nós estamos tendo de Jesus? Daquele que multiplica o pão, ou dele mesmo que é o próprio pão. O pão que dá vida. O pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Então o primeiro ponto é buscar o pão. E que tipo de pão nós estamos buscando? O verdadeiro pão, que é Jesus, ou aquilo que Ele pode dar, ou aquilo que Ele pode satisfazer. Porque quando eles foram atrás de Jesus, eles queriam estabelecer a sua vontade. Eu estou com fome. O que é que você tem para me dar? E quando nós buscamos a Jesus, nós temos que chegar diante dele e dizer, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Porque se eu estabelecer a minha vontade para Jesus, eu vou morrer. Porque as nossas vontades, elas vão nos matar. Mas se eu colocar a vontade de Deus sobre mim, nós vamos viver. Porque Ele é a vida.
Quando eu estabeleço as minhas vontades, eu vou estabelecer aquilo que é natural, aquilo que é terreno. Eu tenho que olhar para Jesus com um olhar espiritual, como algo que eu vou ter vida eterna através dele. E para isso eu preciso me submeter a ele. Para isso eu preciso estar diante da sua soberania, do seu senhorio. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós fazemos ele dono de nós. Nosso dono, nosso Rabone. Não só aquele que vai nos livrar do inferno, não. Você nos livrou do inferno para quê? Para algo. Para deixar eu ser dono da tua vida. Aleluia! Então buscamos a Jesus e Ele é que tem que estabelecer a vontade dEle para a nossa vida. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Deus diz, olha, os meus planos, os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. Os meus caminhos são maiores do que os teus caminhos. Aleluia! A Bíblia diz, Jeremias 29:11, que eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Quem é que sabe? Deus é que sabe. Melhor do que eu e do que você. Pensamentos de paz, não de mal. Pensamento de vos fazer prosperar, de vos dar um fim proveitoso. De realizar o desejo do teu coração. Aquilo que você deseja de algo bom. De algo que você almeja para a sua vida. Ninguém deseja uma vida mal. Ninguém deseja algo de fracasso. Mas Deus, Ele quer realizar aquilo que está no coração dEle. Para satisfazer um futuro proveitoso para você. Que às vezes nós pensamos em algo, não, esse caminho aqui pode me dar um sucesso. Pode me dar uma vida proveitosa. Mas Ele diz, eu é que sei. Não é você que sabe. Eu é que sei. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Amém? Então a busca do pão, primeiro ponto. E a gente vai para o segundo. Continuando o texto, versículo 27. Ele diz, não trabalhem pela comida que se estraga. Mas pela comida que não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Eu estou lendo na NVI, tá? Então, versículo 28, então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar obras que Deus requer? Jesus respondeu, versículo 29, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. E para aquele povo foi um choque. Rapaz, a gente precisa fazer alguma coisa para que Deus nos abençoe. E você não é abençoado por Deus por aquilo que você faz. Qual é a obra? Crer naquele que Ele enviou. E o crer, ele está atrelado à confiança. Quando Deus envia Jesus, Ele diz, vocês vão ter que crer nele. Vocês precisam crer nele, vocês precisam confiar nele. Porque Ele é a esperança do mundo. Ele é a solução para a humanidade. Confiar em Jesus. E eles disseram assim, quando Jesus diz assim, não trabalhem pelo aquilo que se estraga. E essa tradução, ou uma versão mais clara, não percam tempo, ou deem prioridade àquilo que é eterno. Se dedique mais àquilo que é espiritual, àquilo que vai te conduzir à vida eterna. Não que você não precise trabalhar para se sustentar, mas dê prioridade naquilo que vai ser algo eterno para a tua vida. Não perca seu tempo tentando conquistar coisas de algo que Deus já te estabeleceu na sua palavra. Não se preocupe com o que há de comer, ou de beber, ou de vestir. Se existe alguma ansiedade para você, Ele diz, lança sobre Ele.
Estabelece o teu tempo, prioriza o teu tempo em estar diante de Deus. Aí me vem aquela música, como Maria. E você conhece bem a história, Maria estava ali ouvindo a palavra de Jesus, Jesus chegou naquela casa e Marta ali de um lado para o outro, ocupada, tentando fazer o melhor para Jesus, e Maria lá, recebendo do Pai, ouvindo. E Jesus disse, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. E quantas vezes a gente não está procurando os afazeres, a correria do dia a dia e deixando a boa parte para depois. A boa parte, que é Jesus, a sua palavra, ela deve estar em primeiro lugar. Ela deve ser priorizada. Se Jesus disse as palavras que eu tenho dito é espírito e vida, porque a vida de Jesus, a vida de Deus está na palavra. Quando Ele estabeleceu a sua palavra, é porque essa palavra aqui traga vida para dentro de você. O Espírito Santo já habita aí, agora ele precisa ser alimentado. Aleluia! Aleluia! E ele diz, olha, trabalhem. Lá em Isaías capítulo 55, a partir do versículo 1, 2, ele vai falar assim, olha, venham, compram, sem dinheiro. Ele traz uma mensagem sobre a graça no Antigo Testamento. Fala de coisas espirituais. Ele diz, olha, no versículo 2, porque você gasta dinheiro naquilo que não é pão? Porque você tem investido em coisas que não vai te alimentar o teu espírito, que vai te trazer um crescimento para você, um amadurecimento, um fortalecimento espiritual, te capacitando para enfrentar os desafios dessa vida. Mas ele diz, olha, vocês venham, vocês vão ter tanto necessário, que ele faz menção ao pão e à água, mas também a coisas gloriosas, vinho e leite. Ele diz, vinde, comprai, sem dinheiro, de graça, e se fartem. Ele está falando das bodas do Cordeiro. Ele está falando daquele dia glorioso. Ele está falando que em Jesus existe uma vida cristã, uma vida espiritual que a gente pode experimentar todos os dias. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Isso tem a ver com coisas naturais, mas também tem a ver com aquilo que Deus promove para a gente. Desfrutar do melhor de Deus para a nossa vida. Se dedicar, se esmerar em buscar o Senhor sempre. Nosso tempo, ele é uma questão de gerir. Como a gente pode gerenciar o nosso tempo. E às vezes a gente diz, não tenho tempo. Não tem tempo ou não está sabendo gerenciar. São duas coisas totalmente diferentes. E a gente foi entrar aqui em méritos de redes sociais e tal, aí a gente vai passar o resto do domingo e a gente precisa ter um tempo. Amém? Mas Deus disse, olha, a obra é essa, crê naquele que Ele enviou. Crê naquele que Ele enviou, Jesus. E Ele diz, confia nele. O crer é para você confiar, é para você depositar toda a sua confiança nele. Quando Ele diz, olha, se você for trabalhar, e a gente vai para Efésios capítulo 2, 8, do 8 a 10, ele diz, olha, pela graça sois salvos, mediante a fé, e não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém vai adquirir a salvação por aquilo que ele faz, pelas suas obras, pelos seus méritos. No secular, no natural, alguém que trabalha e chega no final do mês, recebe o seu salário, de quem é o mérito? O mérito é dele, porque trabalhou, porque se esforçou, amém? Nós não vamos tirar a graça, a habilidade de Deus, o fortalecimento de Deus, né? Mas se eu trabalho o mês todo, no final do mês eu tenho o mérito de receber. Isso não é um favor imerecido, é algo que eu mereci, que eu trabalhei e agora eu vou receber.
É uma dívida que eu adquiri e agora essa dívida vai ser paga. Amém? A empresa que eu trabalho fez uma dívida comigo através do meu trabalho. Eu prestei serviços e ela agora vai me pagar. Amém? Isso é um mérito meu. Mas em relação à salvação, eu não posso trabalhar para tê-la. E a Bíblia diz, não é por obras. Tiago diz, nós fazemos as obras porque nós já temos a fé. Mas não vamos ter fé através das obras. Nós fazemos porque nós já temos. E não é as obras que vai nos capacitar a ser digno ou não, a ser merecedor ou não, porque a graça ela é imerecida. Se fosse pelas obras, Jesus não precisava vir, Jesus não precisava morrer, e não precisava derramar o seu sangue. Então cada um, ele era responsável por si mesmo. Mas Jesus, ele veio para dar vida, e a vida a todos. Porque Deus amou o seu único Filho, enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A obra é de Deus. A mensagem é da cruz. A mensagem da cruz foi realizada em Cristo, que morreu e não morreu em vão. Ele morreu e Deus diz que deseja que todo homem se salve. Por quê? Porque a salvação já está disponível em Cristo. Qual é a dificuldade? Qual é o trabalho? Crer naquele que Ele enviou. Mas a gente precisa fazer mais. Não. Crer naquele que Ele enviou. Assim, fácil. Sim. Trabalho, Jesus já realizou. Ele já sofreu tudo o que precisava sofrer. Já apanhou tudo o que ele precisava apanhar. Foi na cruz, no meu e no seu lugar. Para você chegar nesse dia e dizer, eu creio que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu por mim e eu entrego a minha vida a Ele. Mas não precisa 10 anos aí de discipulado. Não, você confessa, entrega seu coração, crê com o coração, confessa com a boca, e assim você faz Jesus seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você e você passa a ser transportado de um império de trevas para um reino do Filho do seu amor. Simples assim. Em alguns segundos, alguém que estava destinado ao inferno passa a ter vida eterna. Graça de Deus. Você não merecia, eu não merecia. Mas foi Ele que escolheu. Foi Ele que estabeleceu dessa forma. Amém? Continuando, versículo 30. Capítulo 6, versículo 30. O verdadeiro pão da vida. E diz, então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu de comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas o meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia. E ele faz aqui uma menção no antepassado, quando o povo estava ali no deserto, e Deus enviou maná, né, para que eles pudessem se alimentar. E aquele maná era um pão diário, era algo que eles poderiam só comer naquele dia, porque no outro dia Deus ia prover, no outro dia Deus ia prover, amém? No outro dia Deus ia prover. Mas você percebe que no Antigo Testamento esse povo também não estava confiando totalmente em Deus. Se alegraram quando viram aquele maná, mas disseram, rapaz, alguns disseram, vamos pegar algumas vasilhas, vamos encher aqui de maná, porque possa ser que amanhã não tenha. Possa ser que amanhã
Deus não seja tão fiel como ele foi hoje. E eles pegaram, juntaram. Quando chegou no outro dia, aqueles que eles juntaram, estava tudo podre. Tudo tinha se estragado. E quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós declaramos: Pai, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ele proveu hoje. Quando for amanhã, Ele vai prover o de amanhã. Quando chegar no outro dia, Ele vai prover. Para Deus não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade está na gente em confiar nele. Eu vou aqui porque vai faltar. Ei, não vai faltar não. Não vai faltar. Amém? Não estou dizendo que você agora vai pegar tudo que você tem no seu armário, você vai agora. Ei, amanhã vai chegar. Eu estou dizendo que você precisa confiar no Deus que provê todas as coisas para você. Essa atitude de que Deus diz: olha, o maná vocês têm que comer todos os dias, porque todo dia vai ter. E eles disseram: não, vamos pegar o de hoje e guardar para amanhã. Isso é uma atitude de desconfiança, é uma atitude de incredulidade, diante de tudo que Deus tinha feito já no meio daquele povo. O suporte, a proteção, conduzindo eles pelo Espírito. E eles ainda chegaram ao ponto de não confiar totalmente em Deus. Se alegrava com aquilo que Deus fazia, mas não estavam depositando a confiança em Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós temos que aprender, amados, que Jesus, Ele está sempre pronto a nos receber, sempre pronto a nos abraçar. E aquele que tem dificuldade em se aproximar de Jesus, em buscar o pão, o verdadeiro pão da vida, aquele pão que vai ter sempre, vai saciar sempre a sua vida, a sua alma, o seu espírito, precisa abandonar velhos hábitos, precisa abandonar coisas que não condiz mais com a nova vida cristã. Isso serve para alguém que ainda não recebeu Jesus, mas também para aquele que já recebeu, que ainda fica preso por algumas coisas e precisa ser liberto disso. E Deus diz: olha, é como se alguém estivesse em cima de um muro e com dificuldade de descer, e Jesus: olha, vai, pode pular que eu estou aqui, eu te seguro. Pula, pula. Mas muitos acreditam em Jesus, mas não crê nele. Porque o crer é diferente do acreditar. O acreditar diz assim: eu sei que tu é poderoso, eu sei que tu podes, eu sei que tu é o Filho de Deus, mas não vou sair do meu lugar. O crer, ele acredita e age. Ele tem ação correspondente com aquilo que ele está dizendo, com aquilo que está no seu coração. E quando ele diz: olha, deixa essas tuas manias, esses teus caminhos tronchos, vem para mim, eu vou te suprir. Pode pular, vem, eu te seguro. Confia em mim. E às vezes as pessoas ficam agarradas com aquilo. Não, isso aqui está tão confortável para mim, isso aqui está me dando uma segurança tremenda. E se eu for para Jesus, eu preciso deixar isso aqui. Ah, mas eu sou assim. E Jesus fala para outro: ei, deixa essa tua homossexualidade, vem para mim, eu vou te fazer um novo homem. E diz: eu creio que tu és Jesus, tu és o Filho de Deus, mas eu estou tão bem aqui. Não quer experimentar algo melhor, ou não quer experimentar uma coisa nova, aquilo que verdadeiramente Deus estabeleceu ele para viver. Deixa essa vida de pornografia, isso aí não vai te levar para um bom caminho. Eu sei que tu és poderoso, eu sei que tu és o Filho de Deus, mas eu me sinto tão realizado aqui. E Jesus, ele quer livrar de um caminho de morte, de um caminho que não leva, que é totalmente diferente para aquilo que te conduz ao céu. Mas quando nós não só acreditamos, mas confiamos nele, cremos nele,
nós podemos pular. De olhos fechados. Ele vai nos segurar. Ele é poderoso. A palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa vida. O Evangelho, ele é poderoso, ele é boas novas, são boas notícias da parte de Deus para a mudança. Porque ele diz assim, olha, vinde como estáis. Mas quando você vem como você está, em Cristo, acontece uma mudança. Acontece uma transformação. Não é vinde como estáis e permanecerdes como estáis. Em Cristo, verdadeiramente, há uma mudança. Mudança de rota, mudança de mentalidade, mudança de propósito. Em Cristo, é uma posição de mudança e de transformação. Amém? Aleluia, vamos continuar. Chegamos em João capítulo 6, adianta um pouco lá os versículos, a partir do versículo 48. Vou fazer isso aqui para a gente fechar. A partir do 48, Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 52. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si, exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer sua carne para comermos? Jesus disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem de seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Versículo 56. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Versículo 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aleluia. Ele diz que é o pão que desceu do céu, e ele diz: olha, vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue. E algumas pessoas disseram: que história é essa? Que história é essa? Canibalismo? E Jesus falando de algo espiritual. Mas imagine se fosse no tempo de hoje, alguém chegar assim: ó, vocês têm que comer da minha carne, viu? Beber do meu sangue. Você vai logo aí, sai para lá, Satanás, sai a obra do cão. Mas naquele tempo as coisas eram assim. E Jesus com os judeus, falando para eles, falava de forma muito aberta. E Jesus disse: olha, vocês têm que comer da minha carne. Vocês têm que beber do meu sangue, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Algo espiritual. Jesus disse: eu serei entregue para a morte. Eu serei entregue para dar vida a vocês. Ele disse que ia precisar morrer, para que através da sua carne, do seu sangue, pudesse libertar o seu povo. E ele disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Mas quando nós nos alimentamos de Jesus, do pão que desceu do céu, do enviado de Deus para a nossa vida, para a nossa salvação, nós temos vida. Porque Deus, quando Ele criou o homem,
Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E quando ele fez aquele boneco de barro, ele soprou no seu nariz o seu espírito, o fôlego de vida. E o homem, ele vive por causa de Deus. O homem sem Deus, ele não tem vida. Por isso que a Bíblia fala sobre mortos espiritualmente. Quando Adão peca e Adão traz a maldição para o mundo, diz que Adão ali, ele morreu espiritualmente. E todos nós precisamos, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estão da vida de Deus. Mas quando a gente volta para Jesus, essa vida ela retorna. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 18, diz que Ele nos criou e nos regenerou para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Restabelecer aquela aliança, aquele Adão sem pecado, sem mácula, sem maldade. Aquele relacionamento que ele tinha com Adão, que ele disse que descia, conversava com Adão e dizia, Adão, pode dar nome aí aos bichos, que o nome que você der vai ser o nome que vai ficar. E tinha relacionamento, tinha intimidade. E ele, em Cristo, restabeleceu. Ele nos trouxe de volta, porque Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sem mim ninguém vem ao Pai. Se não for por mim, ninguém pode ter acesso a Deus. Jesus é o intermediário, é o mediador entre Deus e o homem. Aleluia! Então a nossa vida só faz sentido se ela estiver atrelada em Cristo. Se ela estiver impregnada em Cristo, arraigada em Cristo. Queria chamar o louvor. Todo homem, independente de cor, de raça, de nação, de gênero, toda a humanidade, ele necessita de Jesus. Porque dentro do homem foi colocado, desde a queda, existe um vazio, que só é preenchido por Deus. Só é preenchido por Deus. Pessoas podem buscar em qualquer coisa, podem buscar em qualquer ambiente, mas só Ele pode satisfazer, pode preencher aquele vazio. Porque é um vazio do tamanho dele. Se é do tamanho dele, só Ele pode preencher. E quando a gente se chega a Deus, a Bíblia diz, achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós outros. E mais uma vez, Salmo 37, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o controle da tua vida para Ele. Para de determinar aquilo que você vai fazer, para de determinar aquilo que você gosta. As tuas vontades não faz sentido. Mas quando você determina aquilo que está nele, a vontade dele em você, aí você vai experimentar da verdadeira felicidade, de uma vida de regozijo, onde o mundo pode estar passando por uma crise, mas você está em paz. Onde está todo mundo em guerra, mas você está em paz. Onde está todo mundo chorando, mas você está feliz por dentro. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é paz, alegria, justiça e alegria no Espírito Santo. E quando a gente recebe o Senhor, o Espírito, ele passa a habitar dentro da gente. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Mas ele disse, olha, não tem problema, mas todos o quanto receberam, ele deu-lhes o poder, uma capacidade, uma autoridade
de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Só isso. Esse é o primeiro passo para uma vida de transformação, para uma vida de mudança. Aleluia! Aleluia!